Após o polêmico gesto de degola durante um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, um grupo de advogados protocolou no TSE um requerimento que pede o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da presidência do tribunal, argumentando que Moraes é suspeito para exercer essa função. A petição explica que a suspeição é o reconhecimento da subjetividade do juiz, que obrigatoriamente deverá agir com isenção e imparcialidade em seus atos. A petição cita a Lei Orgânica da Magistratura, o Código de Ética da Magistratura e o Código de Processo Civil, que exigem que o juiz seja imparcial, e aponta que Moraes é declaradamente desafeto pessoal do presidente Jair Bolsonaro, alvo da ação que estava sendo julgada, além de ter interesse no feito, já que o ministro tem ligações com a outra parte na causa. O texto explica, como se não bastasse o interesse para favorecer a chapa Lula-Alckmin, seus antigos chefes, durante o julgamento, havendo empate, o voto de Minerva partiu do próprio excepto, que acompanhou o relator para referendar a liminar para prejudicar deliberadamente a campanha do atual presidente da República, ficando 4-3 o placar final, corroborando com o gesto de degola, obviamente, em desfavor do representado, atual presidente da República e seu desafeto pessoal. Os advogados lembram, a imparcialidade do julgador é condício sine qua non para efetiva prestação jurisdicional, sem máculas ou vícios de vontade, que provocam prejuízos a todos os cidadãos, no caso, às vésperas do pleito eleitoral majoritário, talvez o momento mais sensível e relevante da história do Brasil. Os advogados pedem o afastamento liminar de Moraes e o encaminhamento da petição à Procuradoria-Geral da República para investigação de possível crime de prevaricação, além do encaminhamento ao Senado para análise de possível impeachment pelo crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Assinam a peça os advogados Paulo César Rodrigues de Faria, Paulo Fernando Alves Mafioletti, Isabela Bueno de Souza, Geraldino Santos Nunes Júnior, Marco Aurélio Bacelar de Souza, Emerson Tadeu Kuhn Grigoletti Júnior, Lúcia Érica de Oliveira Barreto, Flávia Ferronato e Fabiana Barroso. Ao contrário do que acontece com pedidos apresentados por parlamentares de extrema esquerda e jornalistas, que são analisados emergencialmente qualquer que seja o tema, é possível que a peça dos advogados nem seja analisada antes das eleições. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos da empresa e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, nunca em democracias. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que a empresa seja fechada por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org.
Ouça trechos da petição apresentada pelos advogados para requerer o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da presidência do TSE. Nobre julgador, data máxima vênia e de forma respeitosa, os recipientes signatários, todos advogados, por diversos motivos a serem apresentados, não exurgem-se quaisquer dúvidas quanto ao prejuízo, à lisura do pleito eleitoral que se aproxima, caso permaneça na presidência do TSE o excepto, ante sua notória predisposição e favorecimento a candidatos opositores do atual presidente da República, principalmente pelo fato de ter ligações profissionais com o vice-presidente da chapa Lula-Alckmin, fato público e notório, conforme disposto em seu próprio currículo disponível na internet. Abre aspas. Em janeiro de 2002, deixou o Ministério Público e foi nomeado secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo pelo governador Geraldo Alckmin, exercendo o cargo até maio de 2005. Também acumulou, de agosto de 2004 até maio de 2005, a presidência da antiga Fundação do Bem-Estar do Menor, hoje Fundação Casa. Em abril de 2005, foi nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para integrar a primeira composição do Conselho Nacional de Justiça, por indicação da Câmara dos Deputados, em vaga destinada aos cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Fecha aspas. O excepto já foi nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin para cargos públicos, o que o torna adequadamente suspeito para julgar quaisquer atos que envolvam essas partes. Tendo em vista ser a chapa supracitada polarizada com a do atual mandatário do país, é prudente que o próprio excepto, em gesto ético, autodeclare-se suspeito para presidir a eleição onde seus antigos nomeadores a cargos públicos estejam concorrendo e provocando o egrégio TSE com diversas ações contra a chapa do atual presidente. É imoral tal conduta com devida vênia. O único caminho a seguir é o afastamento do presidente do TSE por absoluta ausência de imparcialidade em suas condutas, eis que não tem condições de estar à frente do pleito eleitoral, uma vez que seus chefes anteriores estão concorrendo ao cargo de presidente da República. Durante o julgamento, especificamente na minutagem 1h, 11 minutos e 43 segundos, o excepto apresentou gesto característico como degola, ou seja, passando o recado de que o caso estaria sendo encerrado e degolado o direito em desfavor do representado na AGE. Veja. De fato, ao que parece, o excepto antecipara o placar de 4-3, sendo o voto de Minerva justamente o seu, que realizou o gesto da degola, mantendo a decisão que concedeu liminar para proibir a live do representado e atual presidente da República. Foi um aviso de que o caso estaria sendo encerrado e realmente ocorreu o que prometera, pois ao terminar empatada a votação, proferiu sua opinião já esperada em desfavor de seu desafeto e que favorece deliberadamente a chapa Lula-Alckmin, seus antigos patrões. Portanto, há motivos de sobra, além do gesto da degola apresentado durante a sessão plenária, para que esta Corte afaste cautelarmente o atual presidente do TSE e excepto das funções até o fim do pleito eleitoral e, posteriormente, em definitivo, ante a sua notória suspeição para comandar as eleições 2022 e posteriores. Ainda, o excepto age de forma deliberada contra todos que sejam ligados à direita, em claríssimo viés persecutório, com inúmeras ameaças e atos que demonstram a sua total parcialidade, totalmente contrária à sua conduta como juiz, prevista na Lei Orgânica da Magistratura, Código de Ética da Magistratura, Código de Processo Civil e Constituição Federal. Por tais razões, o excepto deve ser afastado de suas funções, sob pena de macular a íntegra do processo eleitoral ante o claro favorecimento pessoal à chapa Lula-Alckmin.
Diante das evidências de favorecimento explícito e gesto típico de quem está trabalhando contra o pleito eleitoral para favorecer uma das chapas, encabeçada por ex-patrões, e para garantir a total lisura do pleito eleitoral que se aproxima, é patente a necessidade de afastar o excepto cautelarmente de suas funções junto ao TSE, justamente para garantir a imparcialidade do sistema, evitando-se questionamentos à sua lisura, em virtude de gestos e fatos que comprovam a parcialidade do julgador. Em razão da suspeição do atual presidente do TSE, recai sobre o vice-presidente a condução do pleito eleitoral de 2022, eis que é o substituto legal previsto no regimento interno do TSE, em consonância com o Código de Processo Civil. Nesse sentido, requer o afastamento cautelar do excepto em caráter de urgência, devido à proximidade do pleito para o próximo dia 2 de outubro, com a apuração de suas condutas e ulteriores providências no âmbito administrativo, bem como, sendo o caso, a apuração pela Procuradoria-Geral Eleitoral, em tese, de violações aos princípios da impessoalidade e moralidade, bem como a incursão, em tese, no delito de prevaricação, artigo 319 do Código de Processo Penal. Além disso, sendo ministro do STF, também incorre em violação ao artigo 39, item 2, da Lei 1079 de 50, ante a sua conduta suspeita na condução junto ao TSE, como ministro do STF, de pleito eleitoral. Dessa forma, requer a notificação do Senado Federal para tomar conhecimento de tal conduta. Por toda a argumentação lançada e argumentos trazidos em linhas pretéritas, insta a ressaltar o ora excepto afronta de forma inconsequente, com a devida vênia, também o artigo 9º do Código de Ética da Magistratura, concomitante ao artigo 7º do Código de Processo Civil, que tratam do princípio da igualdade das partes, dispensada pelo magistrado a todos os eleitores do Brasil. Por todos os motivos, cabalmente comprovados acima, é que se verifica que o magistrado tem sua imparcialidade questionável, especialmente por sua conduta na sessão plenária do último dia 27, e deve justificar-se dessas discrepâncias no que foram elencados anteriormente. Enquanto não, o mesmo deve ser afastado cautelarmente de suas funções como presidente do TSE para garantir a lisura das eleições 2022, que ocorrerão no próximo dia 2 de outubro. Eis com a devida vênia o periculum in mora, garantidor da análise urgente do caso em tela, de relevância nacional e de grande repercussão, haja vista tratar da própria lisura do pleito eleitoral, que poderá ser questionado futuramente diante dos gestos e atitudes do excepto.